Olá, por que ainda existe tanto sofrimento no mundo? Por que ainda o príncipe desse mundo tem poder e autoridade a tal ponto de tocar em pessoas, ferir pessoas, prejudicar e até mesmo tirar a vida de pessoas? Você quer saber sobre esses mistérios e entender o porquê que ainda Cristo não pôde voltar e por que nós ainda somos tão assediados pelo mundo e pelo príncipe desse mundo? Fique comigo até o final e eu vou explicar para você, à luz da palavra de Deus, o porquê que Satanás ainda não foi lançado ao lago de fogo. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender é: nós somos formados do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Leiam lá. Eu faço questão que vocês abram as Bíblias de vocês e pesquisem as passagens para que vocês não sejam enganados por doutrinas humanas. Muitos pregam, poucos realmente servem. Vocês entendem a diferença? Os fariseus pregavam, mas não serviam. E existem muitos fariseus atando fardos pesados sobre as costas dos discípulos, mas eles não movimentam nem com o dedo. Então, em Gênesis 2,7 diz que nós somos formados do pó da terra. Nossa composição orgânica é formada do pó da terra. Hidrogênio, carbono, né? Todos os elementos que geraram a nossa carne são os mesmos elementos que dão origem ao planeta do qual vivemos. Amém? Eu não vou entrar no termo científico aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas, em Gênesis 3,17, por causa da desobediência do homem de ter feito algo que Deus ordenara que ele não fizesse, Gênesis capítulo 3, versículo 17, maldita é a terra por causa da tua desobediência. Irmãos, nós somos formados do pó da terra e a terra se tornou maldita. Consequentemente, a nossa composição orgânica foi amaldiçoada. Mas o ponto, irmãos, que vocês precisam entender é Gênesis capítulo 3, versículo 14, que é quando Deus fala com a serpente, que lá em Apocalipse João diz, a antiga serpente, que agora é um dragão, que é o diabo e Satanás. O acusador e adversário, segundo a tradução correta desses respectivos nomes. Né? Irmãos, a maldição da serpente é muito simples. Maldita tu és sobre todos os animais, rastejarás sobre o teu ventre, caminharás sobre teu próprio umbigo, sobre o teu próprio ventre, e comerás pó todos os dias da sua vida. Do que nós somos formados? Pó da terra. Do que a serpente se alimenta? Pó. Quando nós adquirimos a maldição de Adão e de Eva, que é o conhecer o bem e o mal, o certo e o errado, e nós nos tornamos juízes sobre a terra, nós saímos da dependência de Deus. Tem um louvor antigo da congregação da qual eu fazia parte que diz: o maior pecado é viver independente de Deus. Se Deus é a fonte da vida, como eu posso viver independente dela? Muitos teólogos, muitos pregadores, muitos streamers de redes sociais, youtubers e pessoas cristãs do Instagram falam que quando Deus falou para formar os animais e as árvores, ele falou diretamente com a terra. Quando Deus formou os peixes, ele falou diretamente com os mares. Mas quando Deus forma o homem, quando Deus cria a humanidade, ele fala consigo mesmo. Uma árvore que é arrancada da terra, ela morre. Um peixe que é arrancado do mar, ele morre. E um ser humano que se afasta de Deus, mais cedo ou mais tarde, morrerá. Aí você vai me dizer assim, mas todos nós morreremos? Fisicamente, sim. Porque essa natureza é maldita. E o livro de Apocalipse, bem como 2 Pedro capítulo 13, entre outras passagens bíblicas, deixa muito claro que a terra que agora existe está entesourada, preparada para ser condenada pelo fogo. Se você começar a ler o livro de Apocalipse, onde começam as 7 trombetas, os 7 flagelos, vocês vão perceber que caem estrelas dos céus, que vão condenando os mares, as águas e a terra. Chega uma hora em que os homens vão clamar pela morte, mas a morte fugirá deles. Ou seja, essa natureza, essa composição feita da terra,
ela já é maldita e ela vai ser, mais cedo ou mais tarde, condenada. Quando Deus criou o nosso corpo humano, Deus criou esse corpo humano com um único objetivo, que esse corpo humano fosse obediente ao Espírito, ao fôlego de vida que foi inserido, que foi inseminado, que foi amalgamado em nosso ser e nos deu uma alma vivente. Com a fusão do Espírito, fôlego de vida, Ruá, o Ruá de Deus, ou Ruá HaKodesh de Deus, quando Deus insere o Espírito, o vento, o sopro, o fôlego dentro de nós, juntamente com o pó da terra, cria-se um terceiro elemento, que é a alma vivente, que é composta por mente, vontade e emoções. Assim como nosso espírito humano é feito de intuição, consciência e comunhão. E a carne era para ser apenas o veículo, a casinha, vamos dizer assim, o tabernáculo, aonde a nossa alma se expressaria no plano material tridimensional. Deus é espírito. E Satanás também é um espírito. E Deus criou a humanidade com o propósito de habitar dentro do homem, dentro do coração do homem. Quando Davi cria uma casa para Deus, um templo para o Senhor, ou melhor, seu filho Salomão conclui a obra, Davi apenas recolhe os materiais, entre aspas, Deus diz: que templo me fareis? Se o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, que templo me fareis? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas a presença do Senhor, a Shekinah do Senhor, tanto no tabernáculo levantado por Moisés, no Êxodo e etc., bem como no templo de Salomão, e depois, se não me engano, foi recriado por Zorobabel, se não me falha a memória agora, Deus sim se permite fazer presente através da consagração. Só que agora o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Triunidade, está dentro de nós. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos expiou a culpa de Adão, que todos nós herdamos essa culpa. Nenhum de nós pediu para nascer. Você pediu para nascer? Você pediu para nascer pecador? Nem eu. Logo, seria injusto da parte de Deus nós sermos lançados no lago de fogo, sendo que nós não tivemos a opção de escolha, porque nós já fomos amaldiçoados no nascimento. Agora, em Cristo Jesus, eu recebi pela graça a oportunidade de ter a vida eterna. Porque aquele que crer no Senhor Jesus tem a vida eterna. Jesus foi muito claro quando disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém, absolutamente ninguém pode vir ao Pai, o Pai está em mim, disse Jesus. Ninguém pode vir ao Pai senão pelo meu intermédio. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o intermediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. E quem não tem Cristo, não tem Deus. O apóstolo João, na sua primeira epístola, não lembro se no capítulo 3 ou no capítulo 4, fala sobre isso, sobre os filhos do diabo, que são os anticristos. Quem são os anticristos? Aqueles que negam o Filho, aqueles que negam a obra do Filho de expiação pelos pecados da humanidade. Quando Cristo diz na cruz do Calvário, está consumado, ele entrega ao Pai o Espírito. E quando ele faz isso, ele cumpre a vontade do Pai de que o mundo agora tem o direito, ou melhor, o livre-arbítrio de escolher a vida eterna ou a morte eterna, que é o lago de fogo. Quem estiver em Cristo Jesus não sofrerá o dano da segunda morte. Pelo contrário, seu nome estará escrito no livro da vida e ele estará na Nova Jerusalém. Se essa pessoa, se esse cristão vai para a Nova Jerusalém pelas bodas do Cordeiro e governo milenário, ou se vai ir pelo choro e ranger de dentes, pelas trevas exteriores, aí é outro tema, que inclusive devo ter abordado já nos vídeos que tem no nosso canal aí do YouTube. Mas queridos, queridas, meus irmãos, vocês precisam entender algo fundamental. Se a serpente se alimenta do pó da terra, todas as vezes que eu ando pela minha vontade carnal, todas as vezes que eu me posiciono, que eu escolho, que eu julgo, que eu
tomo decisões e ações pela minha racionalidade humana, eu estou servindo a serpente. Se semeais para a carne, da carne colhereis corrupção, mas se pelo Espírito de Deus vocês mortificarem os desejos carnais, certamente vivereis. Paulo disse isso. Em Romanos, no capítulo 6, no capítulo 7 e no capítulo 8, ele traz, o apóstolo Paulo, através da unção do Espírito Santo, traz uma revelação profunda, onde ele diz, quem morreu está justificado do pecado. Eu morri? Você morreu? Se nós morremos para a carne, por que nós ainda satisfazemos as vontades da carne? Nós apontamos o dedo, nós julgamos, nós criticamos, nós amaldiçoamos. O que é amaldiçoar? O que é maldizer? É falar palavras negativas contra pessoas. O Senhor Jesus foi muito sábio quando disse, a árvore se conhece pelo seu fruto, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de meu Pai, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que eu creia no Filho e obedeça o Filho. E qual é a nova aliança? Que Cristo deu sua vida por nós, devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Então a minha vida não me pertence mais. Se eu sou um crente batizado, eu sepultei a minha vida humana, minha vida terrena no batismo e ressuscitei nova criatura. Agora a minha pátria não é mais na terra, a minha glória não está mais na terra. Os meus desejos e planos não podem ser só terrenos, eles têm que estar alinhados com a visão celestial. Quais são as 3 primeiras petições da oração do Pai Nosso? Santifica o teu nome, venha a nós o teu reino e faça-se a tua vontade. Quando Jesus cita em Mateus capítulo 6, versículo 33, em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, e se eu viver nesse padrão, as outras demais coisas me serão acrescidas, o que Jesus está dizendo? Que eu agora, que sou nova criatura, nascido da água e do Espírito, e não mais da vontade da carne, mas agora eu sou nova criatura, nascida da água e do Espírito, eu tenho que santificar o nome de Deus, eu tenho que reivindicar o reino de Deus e fazer a vontade de Deus. E como eu faço isso? Através do mover do Espírito Santo. Só que dentro de mim existem outros espíritos que são desejosos pelo pecado. Lascívia, adultérios, a soberba, a arrogância, a ira do homem que não produz a justiça de Deus. A palavra é muito clara quando diz, irai-vos, mas não pequeis. Não se expõe o sol sobre a vossa ira. Não haja em vós perversa raiz de amargura. Não julguem para não serem julgados, pois com a medida com que vocês julgam, também sereis julgados. Então quer dizer, se hoje o mundo perece, se hoje o mundo sofre, se hoje o mundo é um ambiente de morte, de dor, de sofrimento, de injustiça social, a culpa é de quem? De Deus? Não. A culpa é nossa, porque nós escolhemos fazer a vontade da serpente. E é por isso que Satanás ainda tem poder, porque eu e você, na maioria das vezes, muitas vezes, nós estamos fazendo a vontade da serpente e não a vontade do Pai. Dói ouvir isso, né? O fariseu, letrado e religioso vai dizer, isso está fora de contexto, não é bem assim, é bem assim sim. Porque Paulo foi muito sábio em Colossenses capítulo 2, se não me falha a memória, no versículo 20, que não adianta nada eu parecer espiritual, eu ter um conhecimento letrado, eu tenho um rigor ascético, né? O ascetismo, que é aquele autoaperfeiçoamento de eu na frente dos outros parecer santo. Isso não tem poder algum contra a sensualidade. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Bastou olhar para uma mulher nua, acabou o rei. Adulterou, mandou matar o marido da mulher, usurpou o casamento dela. Irmãos, você acha que você é melhor que Davi? Você acha que você é melhor que Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, porque não tinha revelação do que ele era? Você acha que é melhor que Paulo, que perseguiu os cristãos porque acreditava que aqueles homens eram hereges que estavam deturpando a lei de Moisés? Porque, segundo o que Paulo aprendeu, aqueles soldados que guardavam o sepulcro de Jesus disseram que os discípulos roubaram o cadáver de Jesus e mentiram que ele havia ressuscitado. Paulo não tinha as informações exatas, ele simplesmente seguiu aquilo que ele religiosamente aprendeu.
E quando ele vai a caminho de Damasco e uma luz do céu vem contra ele e diz: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Para aí. Saulo nunca perseguiu Jesus. Talvez Saulo nem estivesse na cidade quando Jesus foi crucificado, não se diz na Bíblia se estava ou não. Agora, ele consentiu na morte de Estevão, ele mandou prender cristãos, ele tinha cartas do sumo sacerdote para mandar prender crentes, que era a seita dos nazarenos, né? Que eram pessoas que estavam por aí deturpando a lei de Moisés, mentindo que o Messias havia vindo, sendo que a maior esperança dos judeus, até hoje, dos judeus ortodoxos, é a vinda do Messias. E nós sabemos que tipo de Messias está para vir para eles, né? Que é o próprio anticristo. Quem estuda escatologia, quem estuda teologia sabe do que eu estou falando. Então, meus amados, se Saulo foi enganado, se Pedro foi enganado, se Davi foi enganado, você acha que você não está sendo enganado? Que você não pode estar correndo o risco de agora, nesse exato momento, achar que você, por estar indo de domingo a domingo na igreja, você achar que está no Espírito? Mas se você realmente está no Espírito, a palavra é muito clara quando diz: esses sinais acompanharão os crentes. Em meu nome expelirão demônios, curarão enfermos, farão milagres, se beberem algo mortífero não sofrerão dano algum. Tem crente por aí fazendo a 5ª, 6ª, 7ª vacina da Covid. Eu sou contra a vacina? De modo nenhum. Se você sente paz de fazer, faz. Se você sente paz de não fazer, você é livre. Todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Eu me vacinei 2 vezes, que foi a dose de reforço da AstraZeneca, AstraZeneca, não sei, porque a empresa exigiu, e dá a César o que é de César, a empresa mandou, compra-se. Aí diziam para mim: não, que essas vacinas vão te matar. Se morrer em terra de pé, vão ocupar espaço. Se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Se vai ser pelas bodas ou pelo choro e ranger de dentes, Senhor, só tu pode me julgar. Mas agora, o que eu quero desse mundo? Se é para dar a César o que é de César, se eu tenho que respeitar toda a autoridade instituída, e a minha empresa mandou me vacinar, eis-me aqui. A antiga empresa, né? Hoje eu trabalho em outra empresa, mas se mandarem fazer, faço também. A quadrivalente, que é para influenza A, me vacinei. Por quê? Porque eu sou cristão. Ah, mas tem cristão que não vai se vacinar porque tem ali toda uma coisa na vacina. Tudo bem, meus irmãos, eu não estou aqui para julgar vocês. Eu me vacinei. Se você, na sua consciência, no seu coração, sente que não é correto se vacinar, é você e o Senhor. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para pregar a palavra. Quem te julga é a palavra, não eu. Tudo que eu estou falando para vocês aqui está dentro da palavra. Se você tem um mínimo de conhecimento bíblico, você vai ver que o que eu estou falando é do Senhor. Agora, se o mundo está passando pelo que está passando, é por quê? Porque as pessoas estão vivendo nos padrões que Jesus manda ou nos padrões que o diabo manda? Pensa aí. Então, se é sofrimento no mundo, a culpa é minha e sua. Porque nós não somos o sal da terra e nós não somos a luz do mundo para dar o exemplo. Mas agora, nós gostamos de falar bonito, nós gostamos de pregar na igreja, nós gostamos de pregar moral, de citar exemplos, de dizer que assim é, que assim não é. Agora, nós vivemos o que pregamos? Porque é isso que Deus está procurando, os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, se você está sofrendo hoje, se você está passando por tribulação hoje, cuidado, pode não ser cruz, pode ser chicote e vara, chicote de Faraó ou vara do Espírito, para colocar você no caminho certo. Que filho há que o pai não disciplina? Agora, se estáis sem correção de que todos sois participantes, logo sois bastardos e não filhos. Irmãos, se o mundo hoje está como está, a culpa é nossa, que deveríamos ser o exemplo, que deveríamos ser a igreja unida, pregando o evangelho. Em João capítulo 13, versículo 35, Jesus é muito claro quando diz: nisto saberão todos que vocês são meus discípulos, quando vocês aprenderem a amar uns aos outros. Eu pergunto, você me ama? Será que eu amo vocês? Irmãos, se essas mensagens têm trazido luz para vocês, curtam e compartilhem. O like é gratuito, só vai ter que tocar o dedinho. Sabe, é muito triste para uma pessoa que busca servir ao Senhor sem buscar dinheiro, recompensa, meritocracia, nada disso, mas que quer trazer uma mensagem que ilumine você, que ensine você a depender do Espírito Santo. É muito triste, irmão, eu tenho que depender de uma rede social, onde a rede social tem um algoritmo que define se essa mensagem vai ou não ser enviada para mais pessoas. Eu sou totalmente orgânico, eu não estou pagando para o YouTube divulgar minhas mensagens. Eu entrego essas mensagens para os irmãos e é muito triste porque
A maioria dos irmãos que me abençoa, digamos assim, me motivando a continuar fazendo esses vídeos, nem são aqueles que convivem comigo no dia a dia, nem são aqueles que congregam comigo nos mesmos apriscos que eu frequento. Muitas vezes, os irmãos que me conhecem desde a minha juventude nem sequer se prestam a gastar um tempo para assistir essas mensagens, nem que seja para interceder por mim, para que eu não fale bobagem. Então eu quero deixar esse apelo para os irmãos que ficaram até aqui e que entenderam a mensagem, já passamos de 20 minutos. E irmãos, não custa nada incentivar um servo a servir ao Senhor. Se essa mensagem fez sentido para você, eu peço, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Irmãos, o mundo está como está hoje porque faltam cristãos. O Senhor Jesus foi muito claro quando disse, grande é a seara, mas os lavradores são poucos. Tem muita gente pregando o evangelho aí fora, irmãos, mas tem pouca gente expressando o evangelho que prega. Que nós sejamos a diferença nesse mundo até que ele venha. Amém? Deus abençoe.